Fala líder! Começando mais um Pode Liderar, o podcast do líder, para você que é líder, quer se tornar líder ou tem um cargo de gestão e quer se desenvolver. Esse episódio é para você porque nós vamos falar sobre como melhorar a nossa comunicação, o nosso relacionamento, tanto pessoal quanto profissional. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta! E olha aí, gente, muitas pessoas me perguntando a respeito de relacionamento, comunicação pessoal, comunicação profissional. E aí a gente se deparou aqui com muitas dificuldades. Dificuldades essas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. E eu vou trazer aqui um conteúdo muito especial, um conteúdo inclusive que eu dou nos meus treinamentos. Então você está recebendo agora de graça esse conteúdo, mas que possa de fato engrandecer a sua vida e te colocar aí em posições melhores daquela que você está hoje. Bom, muita gente pergunta: Davidson, como que eu faço para melhorar o meu relacionamento? Bom, segundo algumas pesquisas, alguns estudos que saíram, existe uma... Imagine você, tá? Vamos lá, para exemplificar. Imagine você um quadrado, tá? Um quadrado, e você divide este quadrado em 4 partes, ok? Esse quadrado dividido em 4 partes, você vai atribuir 25% para cada parte desse quadrado. Ok? Até aí? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que, segundo essa pesquisa que saiu, definiu que 25% do que eu conheço sobre mim mesmo, apenas eu conheço. Os outros 25% sobre o meu comportamento, o outro vê, mas eu não vejo. E os outros 25% do meu comportamento, apenas eu conheço, mas os outros não conhecem. Então, vamos lá, repetindo. Vamos lá, papel e caneta na mão. Eu preciso que você acompanhe essa aula comigo, porque vai te colocar numa posição muito diferente em relação ao ouvir. Você já ouviu falar da escutatória? É um termo até muito novo para algumas pessoas, mas eu quero te dizer que escutar também é muito importante e quem sabe ouvir se coloca em posições muito maiores daquela que você está hoje, porque você pega detalhes, você faz a conexão com aquilo que foi dito, conecta rapidamente com o seu conhecimento e você consegue traduzir o que você ouviu em argumentações positivas que te levam a estabelecer uma comunicação da maneira que você gostaria, ou seja, ir chegar no objetivo que você gostaria de chegar. Pouca gente pratica a escutatória e eu vou mostrar para você aqui como é importante você ativar a sua forma de ouvir e de compreender o que os outros têm a dizer a seu respeito. Veja que eu estou dizendo que compreender o que os outros têm a dizer a seu respeito não é a opinião e o que os outros acham de você. É, de fato, o comportamento que você tem e a maneira com a qual você interage com as outras pessoas. Vamos lá, então. Voltando ao exemplo que eu dei. Então, você separou esse quadrado em 4 partes iguais, atribuindo 25% para cada uma delas. Recapitulando, sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa pessoa, ok? Então, dentro desse quadrante de 25%, existe um conhecimento que só eu sei sobre mim e que os outros não sabem. Anotou aí? No outro quadrante, mais 25%, tem o conhecimento que os outros sabem sobre mim, mas que eu não sei a respeito da minha forma de agir e interagir com as pessoas. E tem outros 25% do meu comportamento que só eu sei, mas que os outros não sabem a meu respeito. Beleza? Somando esses 25% de cada um,
nós temos aí 75%. E você deve estar se perguntando, poxa, Davidson, e os outros 25%? Onde que eles estão? Na verdade, esses 25% é o desconhecido em relação ao nosso comportamento. São atitudes que ainda nós vamos desenvolver e vamos descobrir ao longo da nossa caminhada. Porém, você percebeu que, em relação ao conhecimento sobre nós mesmos, a gente conhece bem apenas 50% deles? Você percebeu que, se você somar o conhecimento que você tem sobre você e que os outros sabem sobre o teu comportamento também, é apenas 25%. E um outro comportamento teu que tem que só você sabe, os outros 25% só você sabe a respeito de como você age. Só que os outros 25%, que é o que as pessoas percebem sobre mim, apenas os outros sabem, e eu só vou ter esse conhecimento se eu me permitir ouvir, porque eu preciso estar buscando esse conhecimento e estar disposto a ouvir o que as pessoas têm a falar a respeito do meu comportamento para que eu possa crescer. Se eu tenho essa capacidade, tenho essa vontade de crescer como pessoa, como ser humano, o que eu preciso fazer? Você deve estar se perguntando, bom, preciso ouvir melhor o que as pessoas têm a dizer a meu respeito. Se eu preciso ouvir o que as pessoas têm a dizer ao meu respeito, a próxima pergunta é: o quanto eu estou disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer ao meu respeito? E aí vem o que eu sempre digo da importância dos ambientes em que você está. E você pode fazer esse exercício em várias áreas da sua vida. Você vai fazer esse exercício na tua casa, com as pessoas da tua família. Você vai fazer esse exercício no teu ambiente de trabalho. Você precisa fazer esse exercício como pai. Por quê? A gente exerce vários papéis. E nos papéis que a gente está inserido, tem comportamentos e atitudes nossas que a gente só conhece 50%. Os outros 25% tá na percepção do outro. E quando você se permitir que o outro fale o que ele tem a dizer a seu respeito, você vai se permitir conhecer muito mais do que a grande maioria das pessoas se conhece. E aí vem um papel importante da identidade na nossa vida. A identidade é que faz com que nós consigamos avançar nos nossos projetos, nos nossos resultados, que faz com que a gente consiga crescer profissionalmente. Por que isso? Porque ela nos permite cada vez mais conhecer quem realmente nós somos. Vamos fazer um exercício aqui, conectando isso que eu estou falando para vocês com o nosso ambiente profissional. Que muita gente tem essa dificuldade de falar assim, caramba, como é que eu vou, que é o tal do feedback, né? Poxa, eu preciso receber feedback, preciso dar feedback. A questão é que o feedback, o que é? É uma retroalimentação do seu comportamento, ou seja, ele está te reforçando coisas positivas e coisas negativas. Porém, nós, seres humanos, a gente tem um viés cognitivo voltado para o negativo. Todos nós temos, eu estou falando aqui para você e eu tenho certeza que você está pensando, poxa, o que será que as pessoas têm a dizer a meu respeito? E muitas das vezes você está conectando isso a coisas negativas. Mas tem um monte de coisas positivas que você faz e que você ainda não se permitiu conhecer também. A questão é que a gente para dar feedback para as pessoas apenas quando as coisas dão errado. Acontece que a gente vai dar feedback para as pessoas e retorno do comportamento delas apenas quando elas erram, mas a gente não tem o hábito de dar retorno de comportamentos quando as pessoas acertam, para reforçar aquele comportamento positivo. Então, o hábito desse viés cognitivo voltado para o negativo faz com que a gente destrua relacionamentos ao invés da gente construir relacionamentos. E aí você também acaba estando... Por que você acaba se fechando para os outros 25%? Porque as pessoas treinaram a falar para nós apenas daquilo que nós fazemos de errado. Porém, a gente precisa, a partir de hoje, entender que esses outros 25% que
as pessoas enxergam sobre nós e que nós não sabemos, que nós temos e como nós agimos, é fundamental para a construção da nossa identidade. Por isso, o ambiente e estar com as pessoas certas, estar com pessoas verdadeiras e pessoas que queiram de fato o nosso crescimento como pessoa é fundamental. Eu quero que você agora pense a respeito do seu comportamento. Esses outros 25% que você tem da sua forma de agir, que eu conheço sobre você, mas que você não sabe. Se eu pudesse te falar hoje tudo aquilo que você faz de positivo e de negativo, reforçando as suas qualidades, e traçássemos juntos um plano de ação para a gente melhorar e você talvez até se livrar desses hábitos negativos, desses hábitos que não são bacanas, não são legais, ou seja, hábitos ruins, quanto mais você poderia crescer como profissional ou como pai de família ou nos teus relacionamentos. E é aí que eu digo que a gente precisa praticar a escutatória. A escutatória ela vem daí, desses 25% daquilo que a gente não conhece sobre o nosso comportamento. Vamos trabalhar um pouquinho em cima da matemática, que é o que eu gosto muito para a gente falar a respeito de números, tá? Pensa comigo, gente. Pensa que das pessoas que você conhece, apenas vamos fazer um número aqui bem pé no chão para que você possa ter essa compreensão. Imagina que 70% de 10 pessoas, 7 que você convive, apenas 70% dessas pessoas conhecem 50% do comportamento delas. Imagina se essas pessoas você pudesse contribuir para que elas conhecessem 25% a mais a respeito de como elas agem e como elas interagem no meio em que elas estão. Essas pessoas se tornariam melhores, sim ou não? Se tornariam melhores profissionais, sim ou não? Se tornariam melhores pais, né, de família e, no caso, pais também dos seus filhos se tornariam melhores também? Se tornariam melhores maridos? Se tornariam melhores esposas? A questão é que as pessoas não estão abertas a conhecer esses outros 25%. E aí, se limitam a uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. Ou seja, você nem vai para cima, nem vai para baixo, reclama do que tem, da vida que está vivendo, porque não se permitiu ainda conhecer o seu maior potencial, que é exatamente como os outros te veem. E olha só como é grandioso e como é precioso esses outros 25%. Porque não interessa, muitas das vezes, do jeito que eu me conheço. Interessa mesmo é como as pessoas me enxergam. Interessa... Às vezes eu tenho vontade de ser eu, dentro das minhas crenças e das minhas limitações, pode ser que eu entenda que eu sou uma ótima pessoa, que eu sou um ótimo pai para os meus filhos. Mas se eu não permitir os meus filhos me falarem aquilo que eu sou bom e aquilo que eu não sou bom para eles como pai, e para que eu possa avaliar como eu serei melhor, se o que vale para eu ser bom para eles é o prisma deles, não é o meu? Percebe isso? Só que o que acontece com a gente? Como ser humano, a gente enxerga o mundo de um prisma só, que é o nosso. E a gente acredita que o nosso prisma é que é a verdade dos relacionamentos e a verdade do ambiente onde a gente vive. Se você entender que o teu prisma é só 50% daquilo que você enxerga a respeito do mundo, está aí o primeiro passo que você precisa dar para um mundo maior e de grandes oportunidades que tem para você na tua vida. Então, exercitar esses outros 25% vai te colocar num outro game e num outro jogo. Davidson, mas e se eu não me abrir para isso? Cara, só você tem a perder com isso. A minha vida, eu quero te dizer que vai continuar a mesma. A vida das pessoas que estão à sua volta vai continuar a mesma. Só tem uma pessoa que perde com isso. Você mesmo. Perde não, né? Deixa de ganhar. Tá bom? Então, exercita isso. E como que você pode exercitar esses 25%? Você pode exercitar
com a sua esposa ou com o seu marido em casa. Você pode dizer assim, olha, eu assisti hoje o Pode Liderar, assisti o Davidson falando lá no podcast e me chamou muita atenção essa questão do que os outros sabem sobre mim e que eu não sei. E me ativou uma curiosidade incrível que eu preciso saber. Mas eu quero começar primeiro, porque eu sei que vem chumbo grosso, eu sei que deve ter coisas que você não deve gostar a respeito do meu comportamento, mas já que a gente está começando esse trabalho juntos e você vai me ajudar e você vai fazer com que eu me desenvolva mais, o que você percebe sobre mim que você gosta muito do meu comportamento? E aí você vai anotar tudo aquilo que você viu a respeito, que você vai anotar tudo aquilo que foi dito a respeito do seu comportamento e que é muito legal. E você vai ver que tem coisas que você nem sabia que você faz e que são muito bacanas. Tá vindo aí, Juba? Então você tem que fazer isso aí, cara. Perguntar. Galera aqui da produção, hoje tem tarefa de casa. Vai chegar em casa e vai perguntar: o que tem de legal nos outros 25% que o Davidson ensinou que você vê em mim, mas que eu não sei? E vocês vão ver que é muito bacana esse exercício. Vocês vão ver que tem um monte de coisa que a gente faz que é legal, que a gente nem sabia que a gente era tão legal assim. E aí você vai começar a exercitar isso. E, obviamente, assim como tem coisas legais do nosso comportamento, tem coisas que não são bacanas. Ou que é bacana para um e não é bacana para outro. E se você permitir ouvir isso, você vai falar, poxa, eu vou melhorar nisso. É verdade. Tem esse ponto aqui do meu comportamento que eu preciso melhorar. Porque são coisas que a gente não sabe que a gente faz. Eu falei para você, esse 25% é o que o outro sabe sobre mim e que eu não sei. E que eu preciso conhecer. Porque quando eu me conhecer, eu vou crescer em atitudes, em comportamento e relacionamento. Se relacionamento, network, comportamento é fundamental para o meu crescimento, cara, você imagina onde isso vai te colocar? Para pensar comigo um pouquinho onde isso pode te levar. No teu trabalho, será que se você começar a fazer esse exercício, ele vai te tornar um profissional melhor? Você que é gestor, que ocupa a posição de líder, se você entender que tem coisas que você faz muito legais e que você não sabe a teu respeito, e que tem coisas que não são legais que você faz como gestor, e que você precisa saber para que você possa aperfeiçoar o teu comportamento, você já pensou quão maior você pode ser como gestor? E quantas coisas ricas pode trazer para você, te colocando numa outra posição? Então, o que eu entendi dessa regra e da minha vida de executivo e passando por várias questões da minha vida e que fez com que eu crescesse nos meus relacionamentos? Foi estar disposto a conhecer os outros 25% que eu não conheço sobre mim. Quando eu percebi, quando eu aprendi isso e entendi que as pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente da minha, eu comecei a entender e a buscar essa compreensão de acordo com o meio que eu estou. Então eu tenho essas conversas com os meus filhos também. Às vezes eu vou buscar eles na escola, aí eu falo assim para eles, José, Vicky, o que você pode dizer, o que tem que o pai faz que vocês gostam muito e que é muito legal? Aí eles falam, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E o que tem que o papai faz para vocês que não é legal? Eu vou entender, é óbvio, que tem coisas que eles vão perceber que são conscientes minhas e que às vezes eu cobro eles, que eu ponho disciplina, que eu ponho limites, que é importante, porque às vezes eu estou achando que eu estou colocando disciplina, estou colocando limites e eles nem estão percebendo. Então esse feedback para mim também é importante, para saber se eu estou passando a mensagem que eu gostaria. E a outra percepção também deles é o que eu não estou fazendo como pai que eu achei que estava sendo legal e que não está sendo. E aí eles vão começar, e aí eu vou começar a prestar atenção nisso e vou falar, poxa, eu posso ser um pai melhor sim. Entende que a intenção é diferente da realização? A minha intenção é passar uma imagem para os meus filhos, mas essa imagem que eu tenho sobre mim é o que eu conheço. Quem garante que de fato eu estou passando a imagem que eu quero? Pegaram aí? Vocês estão pegando a chave que eu estou colocando aqui para vocês? O que você tem de intenção não garante que é a tua realização.
O que você tem de intenção não quer dizer que é de fato o que você está conseguindo atingir em relação à sua comunicação, em relação às pessoas que estão se relacionando com você. Quando você compreender que o que você tem de intenção é diferente daquilo que realmente acontece, você vai ser sedento pelos outros 25%. E aí você vai começar a praticar a escutatória. A oratória é importante, mas a escutatória é fundamental para que você possa crescer. Tá bom? Como esposo, como esposa. Ah, porque eu sou muito bom, eu sou muito boa para o meu marido. Eu sou ótimo marido, eu sou muito bom para a minha esposa. Vamos falar dos homens. Vamos falar da atitude dos homens. Não, porque eu sou muito bom para a minha esposa. Do ponto de vista de quem? Do teu ou do dela? O que você faz e que você acha que é bom, muitas das vezes, lembra dos 50%? Cara, você tem 50% de chance de estar acertando. Só 50% de chance você tem de acertar uma intenção que você tem de parecer bom para alguém. Ou seja, então você tem a 50%. Eu, no caso, se eu não soubesse, se eu não tivesse aprendido sobre isso, eu seria apenas a metade do que eu acho que eu sou para alguém, para minha esposa. Quando eu entendi que eu preciso estar aberto ao que ela tem a dizer a meu respeito e ao meu comportamento em relação ao que eu quero atingir, para que eu seja para ela realmente um bom marido, eu comecei a realmente ser um bom marido. Porque o bom marido é do prisma dela, não é do meu. E muitos relacionamentos que têm tudo para ser saudáveis são desfeitos porque as pessoas não estão dispostas a perceber e a fazer coisas que para o outro é importante. Acaba fazendo aquilo que para si é importante. Aquilo que eu valorizo como importante, é o que eu estabeleço no meu relacionamento como um padrão. E quando eu estabeleço esse padrão como um padrão importante, que é o meu prisma, como eu vejo um padrão de relacionamento, eu estou estabelecendo aquilo que é meu, não o que é importante para o outro. Então, o prisma, então o que vocês estão vendo daí, que vocês que estão me assistindo, é muito diferente do que eu estou vendo daqui olhando para vocês. Por que isso? Não existe melhor e pior. Ninguém é melhor que ninguém. Apenas o prisma em que vocês estão, a lente que vocês estão me olhando, é diferente da lente que eu estou olhando para vocês. E logo a percepção de vocês é diferente da minha percepção. Quando a gente entende que existe esse jogo de lentes e esse jogo de prismas referente às pessoas, a gente começa a entender que comunicação é eu me colocar no prisma do outro, ou seja, atrás da lente do outro, para perceber o mundo como o outro percebe. E quando eu entendo como o outro percebe o mundo, é quando eu começo a estabelecer comportamentos que levam àquela compreensão que o outro está assistindo, está vendo. Isso faz com que eu coloque foco e coloque aquilo que é compreensível para as pessoas. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu estou falando agora com milhares de pessoas. Pessoas de vários tipos de comportamento, com vários perfis de compreensão, com vários perfis de interpretação sobre aquilo que eu estou trazendo aqui. Eu estou falando com pessoas que são sinestésicas, ou seja, precisa tocar, precisa interagir. Estou falando com pessoa, precisa, aquela pessoa que é mais do toque, né? Elas são sinestésicas. As pessoas que são visuais. Eu estou falando com as pessoas aqui auditivas, que são pegas mais pelo ouvir. Então, essa forma de enxergar o mundo é que faz com que a gente entendendo que isso existe, faz com que a gente estabeleça padrões de comunicação e de interação melhores ao longo da nossa vida. E aí sim a gente consegue construir ambientes saudáveis. Por isso que tem aquela frase que eu sempre digo nos meus treinamentos, que quem estabelece o ambiente é você. O meio que você vive, ele foi criado, sabe por quem? Quem arrisca dizer aí? O ambiente em que você está inserido, ele foi criado por quem? Foi criado por você mesmo. Sabe os algoritmos? Se você chegou nesse vídeo, foi porque
você acessa conteúdos de comunicação, de relacionamento, de liderança, e o algoritmo fez o quê? Te entregou o meu conteúdo, te entregou o meu conhecimento, porque você é uma pessoa que gosta desse tipo de conhecimento. No nosso meio social, é a mesma coisa. Sabe aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente, aquelas pessoas que estão à sua volta, que muitas das vezes são pessoas que te incomodam e que às vezes são pessoas que você não gostaria de estar, ou um ambiente que você gostaria de estar, só você, foi você mesmo que criou esse ambiente. As pessoas que estão à sua volta são algoritmos que você acessou e que te estabeleceu o ambiente de relacionamento. Voltado para o quê? Para o seu padrão de comunicação. É aquela história, os semelhantes se atraem. E se os semelhantes se atraem, não adianta você reclamar das pessoas que estão ao seu lado. Se semelhantes se atraem, presta atenção no seu comportamento, que é muito provável que o seu comportamento seja muito parecido das pessoas que estão à sua volta. Ah, Davidson, então é aquela história que eu sou a média das pessoas, das 5 pessoas que eu mais convivo, que eu me relaciono? É muito provável que sim. Porque aves da mesma plumagem voam juntas. Os animais são assim. A gente, como ser humano, a gente foi projetado para conviver com pessoas semelhantes a nós. Como nós somos todos diferentes, né, em nosso estereótipo, e fisiologicamente falando, nós somos diferentes uns dos outros, nós nos aproximamos e convivemos com as pessoas de acordo com os nossos padrões mentais, de acordo com os nossos padrões de percepção do mundo, com o nosso padrão de linguagem, da nossa forma de se vestir. Então, isso vai atraindo pessoas semelhantes. Você vai assistindo, os seus olhos vão captando do meio pessoas que têm a ver com você, e você vai se relacionando com essas pessoas e vai fazendo com que vocês se conectem, ou seja, vocês se encontrem. Se eu não quero estar no ambiente onde eu estou hoje, se você se incomoda pelo ambiente que você está hoje, quem está atraindo esse ambiente que você está hoje é você mesmo. Pela sua linguagem, pelos livros que você lê, pelas notícias que você assiste, pelas pessoas que você convive. Porque você tem uma linguagem. Parece que não, mas você tem uma forma de se expressar, você tem uma forma de falar, você tem um jeito de interagir. E esse teu jeito de interagir, os assuntos que você coloca na mesa, tudo isso atrai as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Semelhantes se atraem. E aí é onde eu falo para vocês, se você quer mudar o ambiente que você está, você quer mudar, você tem que mudar o ambiente, ou você tem que mudar você? Se você não consegue mudar o ambiente, o que você faz? Você mudando de ambiente, você vai começar a mudar a sua postura, a sua linguagem, você vai se adaptando. Não sei se vocês já fizeram uma viagem para o interior, né? Normalmente interior de São Paulo. O pessoal fala porta, portão, né? Vai mais arrastado o R. E de repente, quando você se pegou, você veio com esse jeitão de falar. Já aconteceu isso com vocês? Hein? Já aconteceu com você, Juba, isso aí? Já? De voltar falando porta, portão, e de repente você se pegou falando algumas... Por quê? Porque você mudou. Lá em Minas Gerais, né? Um pãozinho, né? Um pãozinho, os amigos, né? Vamos. Então, assim, você muda a tua forma de falar. Então, se você muda, presta atenção nesses detalhes sutis. Se você muda até o teu sotaque, a tua forma de falar, né, o teu jeitão, você acaba mudando pelo ambiente que você está, naquele estado, né, naquele meio que você ficou. Imagina você convivendo por anos num ambiente onde tem aquela forma de pensar, aquelas crenças que foram estabelecidas para você. Você vai ficar com aquilo acreditando que aquilo é uma verdade. Enquanto que você estabeleceu esse mundo que você vive como uma verdade. Mas isso não define o mundo pelo teu prisma. O teu prisma é apenas a verdade que você construiu para você mesmo. Agora eu te digo que tem várias verdades. E a verdade que você vive é a verdade que você criou. Então, se você quiser construir novos ambientes, você precisa construir novas verdades.
Se você quer construir novos relacionamentos, você precisa construir novos padrões de comunicação, novos padrões de crenças, novas coisas que você pensa. E aí sim você vai conviver com pessoas que buscam as mesmas coisas. Olha só um outro exemplo que eu vou dar para você. Cara, tem coisa pior, você sair para jantar. Olha só, vamos pensar assim, você vai fazer um jantar, saiu para jantar com alguns amigos, beleza? E você está pensando em viajar, conhecer lugares novos, expandir o teu nível de conhecimento, de crença, ver que é possível, né, outras coisas para a tua vida, ver que é possível você viver coisas melhores, tanto para você quanto para a tua família. Aí você chamou aqueles amigos e sentou para conversar com eles e começou a falar de uma viagem que você gostaria de fazer. Vamos supor que você gostaria de viajar para Miami. E aí, naquela mesa, as pessoas falam assim, não, mas quanto é uma viagem para Miami? Não, 10 mil, você tá louco, cara, 10 mil? 10 mil é o que eu ganho. Eu não ganho nem 10 mil, como é que eu vou? E as pessoas começam a colocar limitação no teu sonho. As pessoas começam a colocar uma vida de escassez para você. Elas não colocam para você formas de te ajudar a realizar teu sonho, mas elas começam a colocar na mesa formas de fazer você desistir do teu sonho. Então, o ambiente que você está, ou ele vai te impulsionar para o teu sonho, ou ele vai fazer você desistir do teu sonho. Então, essas pessoas que estão à sua volta, você precisa prestar atenção nelas, porque elas têm o poder de fazer você desistir daquilo que você pode estar vivendo, coisas grandiosas na tua vida, e você acaba desistindo. Por quê? Por causa das crenças dessas pessoas que estão à sua volta. Agora, imagina você agora numa outra mesa, de pessoas que já foram e fizeram lá o seu sacrifício, economizaram, pagaram em 12 vezes uma viagem, sei lá. Quem quer dá um jeito. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, caro é o preço que você não quer pagar e longe é o lugar que você não quer ir. Se você quer, você vai dar um jeito e vai fazer acontecer e vai realizar. E aí as pessoas que já fizeram o sacrifício e foram, e você fala do mesmo sonho. E aí vai ter uma pessoa que vai falar assim, olha, eu fui, eu não tinha dinheiro, eu achei um caminho, eu fiz assim, eu fiz assado, eu vendi, eu comprei um negócio, eu vendi, ganhei uma margem de lucro aqui, consegui um dinheiro, fiz uma rifa, sei lá, eu dei um jeito, eu fui e foi a melhor experiência da minha vida. Mesmo que você não possa, vai passar o cartão de... Vai, porque isso vai expandir a tua mente, vai te levar para um outro nível e numa outra frequência que você vai ver que tem coisas melhores que você pode viver. Percebe que são ambientes diferentes que fazem com que nos empurram para frente? E aí você precisa tomar cuidado com aquilo que você tem transmitido para as pessoas. Por isso esses 25% que você não conhece sobre você é tão precioso. Eu vou dizer que o ouro da nossa vida, de muitos relacionamentos e muito do nosso crescimento, está nos 25% que a gente ainda não se permitiu conhecer. Porque se você se permitir enxergar esses outros 25%, você vai entender que a tua frequência que você está transmitindo é que está atraindo aquilo que tem à sua volta. Pegou essa chave aí? Anotou isso que eu estou te falando? Vendedor. Vamos falar agora de vendas, né? Um assunto que eu gosto muito e em um outro momento eu vou trazer aqui esse tema para a gente poder conversar também, falando só sobre vendas. Vou trazer um conteúdo riquíssimo para vocês. Olha só, vendas. Você já percebeu que tem vendedor que ele fala assim, eu não sei o que acontece comigo, hoje eu tô azarado, esse mês eu tô azarado, só peguei cliente com o perfil tal, com o perfil que não fechou, com o perfil que não comprou, com o perfil que só reclama, com o perfil... o que você atraiu? Você atraiu o quem você é. Você atraiu o cliente que você merece. Você atraiu para o teu atendimento o cliente que você merece. Porque o teu comportamento e a tua energia está na energia de reclamar, está na energia de perceber que as coisas só dão errado para você e que você só arruma problema. Você arruma problema com todo mundo. E é claro que o teu negócio vai dar problema. É claro que o teu cliente vai ser um cliente problemático. Por que com outra mesa que está do seu lado, acontecem coisas diferentes no mesmo ambiente? Tem lojas que tem lá 10, 15 mesas. Por que só a tua está acontecendo coisa ruim?
porque a frequência que você está emitindo é que você está atraindo. Então parece que é um romance quando a gente está falando assim, então você é aquilo, você atrai aquilo que você é. Né? Parece muito que a gente romantiza essas frases de efeito e, na verdade, não é romantizar, é uma realidade. Só que se você é arrogante, você não se permite ouvir, você é o cara que sabe tudo, a mulher que sabe tudo, e você não quer conhecer os outros 25%, você vai continuar sendo medíocre. É isso que vai acontecer com você. Está na hora da gente parar e falar assim, cara, a vida é muito mais do que eu enxergo. Eu posso viver coisas muito maiores do que eu tenho vivido. Basta eu ter a humildade e a sabedoria de ouvir o que está do outro lado desses 25% e o que as pessoas têm a me dizer a respeito do meu comportamento. Os outros 25% vai te dizer exatamente quem você é e não quem você acha que você é. Não interessa o que eu acho sobre mim, interessa como os outros me veem. O meu comportamento é que vai dizer o que vai... O meu comportamento é que vai trazer para mim os resultados que eu mereço. O seu comportamento é que vai tirar você do jogo ou vai colocar você em jogos maiores. O teu comportamento, aquilo que as pessoas leem a respeito do teu comportamento, é que vai trazer grandiosidade sobre a tua vida. Entendeu? Deixa eu fazer uma pausa aqui para você também que está nos assistindo e tomar aqui o café do nosso Ultra Coffee, o café aí das universidades, uma franquia que está expandindo muito. Um grande abraço aí para o meu amigo Gustavo Gusso, Felipe Thyssen, das franquias aí, Ultra Coffee, o café aí do universitário. Você que quer uma franquia, tá, do Ultra Coffee, é uma das franquias mais rentáveis que tem hoje no Brasil e eu te recomendo aí entrar em contato com a galera lá, você vai ser muito bem atendido, uma franquia com muitos princípios aí, com princípios realmente verdadeiros e sólidos aí para você, franqueado, ganhar dinheiro, beleza? Ultra Coffee, vai lá, acessa lá. Valeu, Gustavo! Bom, retomando o raciocínio, como diz naquele filme lá, retomando o raciocínio, estratégia. Vamos lá então, gente. Eu quero que você também, que está me acompanhando aí, você traga teus comentários. Você coloca aqui embaixo, né, aquilo que esse conteúdo trouxe para a tua vida. Se você entendeu que esse conteúdo vai mudar a tua vida e vai te colocar no outro game, coloca aqui embaixo, traz para mim, né, a tua percepção, me dá também os teus 25%, entendeu? Me fala desses 25% que você está recebendo aí dos nossos conteúdos do Pode Liderar. Estamos chegando aí no 12º episódio, é isso, produção? 12º? É, né? Nós estamos chegando aí no 12º episódio e quanto conteúdo a gente já trouxe, é importante, porque eu trago aqui um conteúdo para vocês que, na minha percepção, é um conteúdo de alto valor. Agora, o que vai valer mesmo é esse outro 25% que está com você e você vai contribuir comigo. Pode colocar aqui, pode descer a marreta também, pode falar, olha, Davidson, eu queria tal conteúdo, não gostei quando você falou daquela coisa lá. Beleza, eu vou aprimorar esse conteúdo e vou trazer um conteúdo mais aprimorado ainda e mais polido. E se você gostou também, aí vão fazer o meio a meio, né? Fala coisa boa também, não vale falar só coisa que você não gostou. Tem que colocar aqui no conteúdo aquilo que você também gostou. Aquilo que acrescentou para a tua vida. Traz aqui e compartilha. Põe ali o teu joinha, põe o like, né? Se inscreve no canal para você receber mais conteúdo, porque esse conteúdo vai ajudar você e vai ajudar milhares de pessoas. Quando eu entendi, olha só, um outro exemplo que eu vou trazer para você aqui, que foi para vocês que foi muito rico na minha vida. Teve uma fase da minha vida que a gente passou aí por um problema muito complicado no nosso relacionamento. Em casa, eu e a Tati, assim, a gente quase rompeu o nosso casamento. E olha só, um belo dia assim, a gente buscando ali eu buscando, né, essa compreensão de como eu poderia ser um marido melhor.
me veio uma luz, cara. Uma luz assim que eu entendi isso. Eu falei assim, claro, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é bom, não aquilo que aos olhos da minha esposa e da minha amada é bom para ela. Poxa, será que não está faltando eu enxergar o que ela enxerga de um bom relacionamento? E eu ter a humildade de perceber isso, estar aberto a compreender o que ela tem a dizer? E aí, eu comecei a perceber o que para ela é bom, como ela enxerga um bom relacionamento. E comecei a treinar isso. E hoje nós vivemos um relacionamento maravilhoso. Nós vivemos um relacionamento abençoadíssimo. Por quê? Porque nós constantemente fazemos esse exercício. Olha só, são duas pessoas buscando entregar para o outro aquilo que para outra pessoa é bom e não para quem está entregando é bom. Quando a gente começa a se esforçar nesse prisma de fazer aquilo para o outro que é bom para o outro, você concorda que crescemos em relacionamento porque cada um está entregando 25%? Ou seja, a gente cresceu em 100% no relacionamento. Se eu estou entregando para minha esposa os 25% que para ela é importante e ela está entregando 25% para mim do que é importante, percebe que somado com os 50% do que eu me conheço, mais o que ela está entregando, que nós estamos somando junto como casal, nós formamos 100%. Olha que genial isso. Então, para o teu relacionamento e para o bem do teu relacionamento, qualquer relacionamento que seja, se você tiver a sabedoria de começar a enxergar os relacionamentos pelo prisma dos 25%, você vai ver o quanto você vai evoluir e quão mais agradável vai ser a sua convivência com as pessoas à tua volta. Para de achar que o mundo que vale para você e o que vale para o mundo é o que você enxerga. Se você continuar nessa percepção e nesse olhar para o mundo, você só tem a perder com isso. Seus projetos vão ficar para trás, sua família vai ficar para trás, os seus relacionamentos vão ficar todos para trás, você vai ser aquela pessoa não grata nos ambientes que você está. Por quê? Você vai ser aquela pessoa que vai ser assim, eu falo mesmo, aquilo que vem eu falo, se quiser que aceite. Quer ver um checklist para você saber se você é esse tipo de pessoa? Você pensa assim, eu falo mesmo, dane-se, eu venho aquilo que vem na minha mente, eu falo aquilo que vem na minha mente e azar de quem gostar e quem não gostar. Se você tem esse tipo de comportamento, você precisa prestar atenção. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam ao meu respeito. É um outro padrão de comportamento que você tem. Veja, eu não estou dizendo que você precisa buscar aprovação. Estou falando do ponto de vista de percepção, não é aprovação. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Se você tem esses dois tipos de pensamento a respeito do seu comportamento, você tem problemas sérios de relacionamento. E as pessoas podem não falar para você, mas você não se senta na mesa de grandes pessoas. Você não senta-se à mesa com pessoas que têm o poder de fazer você crescer, tanto financeiramente, tá? E enquanto ao teu network, enquanto aos ambientes que você está, você não vai conseguir crescer se você tem esse tipo de pensamento. Eu sou assim mesmo, eu falo o que dá na cabeça. Continua assim, que você vai ver onde você vai parar. Eu não quero isso para você. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui de valor para você refletir a respeito do seu comportamento, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre identidade, tá? Que aí para você não confundir o que as pessoas pensam ao teu respeito com aprovação. São coisas completamente diferentes, tá? Aprovação é uma coisa. O que as pessoas pensam ao meu respeito é outra completamente diferente. Aprovação, o que é? Sou eu, né, vindo aqui fazer esse conteúdo e pensar assim, poxa, será que as pessoas vão gostar? Poxa, será que as pessoas vão aceitar esse conteúdo? Mas, na verdade, isso que eu estou pensando tem a ver com 3, 4 pessoas. Não tem a ver com todos vocês que estão assistindo. Porque, às vezes, eu quero a aprovação de uma pessoa que eu coloco ela como importante para mim.
E se aquela pessoa me reprovar ou me rejeitar, eu deixo de trazer um conteúdo de altíssimo valor. Percebe? Então, eu não estou em busca de me reconhecer ou de me conhecer melhor. Eu estou em busca de que alguém me aprove para que eu faça algo. Então, a aprovação é diferente de buscar uma percepção em relação ao meu comportamento. Ok? Então, não busque por aprovação, tá? Faça aquilo que você tem para fazer e coloque os seus projetos para funcionar. Não se limite à aprovação de alguém. A aprovação tem a ver com travas, com crenças limitantes que impedem você de realizar os seus projetos, ok? Você só vai saber mais a respeito do seu comportamento quando você começar a dar a cara a tapa, a vir aqui começar a colocar o teu conteúdo, começar a interagir com as pessoas. E aí você vai se dar a oportunidade de se conhecer melhor, ok? E se conhecendo melhor, você vai aprimorar aquilo que você tem de melhor, tá? Para fazer as tuas entregas. Agora, aprovação, isso não é de Deus, a aprovação. Por que isso? Porque a gente está toda hora sendo testado. Isso é uma coisa muito comum com quem se expõe. Quem se expõe, principalmente nas redes sociais, as pessoas estão sujeitas a reprovações, estão sujeitas a críticas. E se você tem medo, tá, de ser rejeitado, as redes sociais não é para você. Mas esse medo não é de Deus, esse medo da rejeição. Por que o medo da rejeição ele não é de Deus? Um trechinho, nós já estamos caminhando para o final e eu quero deixar essa mensagem para você, porque que a rejeição não é de Deus, tá? E é algo que pode trazer sérios problemas para a tua vida, que tem grandes projetos para realizar. Uma das grandes estratégias do inimigo na nossa vida qual que é? É atacar a nossa identidade. Porque atacando a nossa identidade, ele faz a gente duvidar de quem a gente é. E todas as vezes que a gente duvida de quem nós somos, nós ficamos com medo de dar os próximos passos, porque nós não confiamos na nossa capacidade. Quando eu não confio na minha capacidade, eu abro mão de realizar, de arriscar nos projetos que eu tenho. E isso não é de Deus. Por isso eu te falo que tudo aquilo que atacar a tua identidade e que te gerar dúvidas a respeito de quem você é, você precisa tirar do teu caminho. As pessoas que te rejeitam, as pessoas que te criticam, no sentido de não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela já é destrutiva por natureza. Por quê? Ou você está criticando ou você está elogiando. Agora, se você falar assim, agora conselho é diferente. Agora, se eu não quero te fazer uma crítica, eu quero te dar um conselho. Conselho, olha, eu quero dar uma opinião. Então, esse negócio, quero fazer uma crítica construtiva. Para mim, uma crítica ela já é destrutiva por natureza, porque você está criticando. Agora, uma orientação, agora uma dica, uma opinião e um conselho, todos eles serão sempre bem-vindos. Percebe a diferença nisso? Então, críticas, na minha concepção, elas não são bem-vindas. Conselhos, todos bem-vindos. Opiniões, todos bem-vindos. Considerações, todas bem-vindas. Percepções, todas muito bem-vindas. Entendeu? Então, em relação à identidade, vamos voltar nesse assunto que eu quero falar aqui, principalmente com você, homem. Homens, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Vocês precisam começar a assumir a sua identidade masculina, sua identidade de homens na sociedade. Por quê? Nós estamos sendo atacados todos os dias. Não no sentido da masculinidade. O homem não é aquele que dá porrada. Eu sou machão, dou porrada. Isso é ignorância, né? Quando acabam os argumentos, sobra. Vou repetir aqui, né? Essa é pro corte, né? Quando acabam os argumentos, sobra a ignorância e a agressão, certo? Então, assim,
aquele cara machão que gosta de sair na porrada com todo mundo, isso não é homem, porque homem é sábio, homem é inteligente e homem evita briga. Sábio não é aquele que briga, é o que evita a briga. Então, a identidade do homem tem sido cada vez mais atacada. Percebe-se que na sociedade a mulher tem assumido as posições dos homens. Por que a mulher tem assumido a posição dos homens? Porque os homens não têm sido, sido de fato o provedor. O homem não tem sido aquele a segurança. O homem não tem sido aquele cara que dá a segurança para a mulher, que dá segurança para a família, que dá segurança para os filhos. E todos os dias casamentos estão sendo destruídos, filhos estão tendo as suas identidades destruídas. Sabe por quê? Porque o pai que ele tanto ama traiu a esposa. Porque o pai que ele tanto ama traiu a mulher. O pai que ele tanto ama desmontou aquilo que ele mais admirava como força, como honra, como poder. E as famílias estão sendo destruídas porque a identidade dos homens está sendo atacada. Por isso, todos os dias tem divórcios e mais divórcios acontecendo. Então você, homem, comece a prestar atenção na tua identidade. A identidade, quando ela é atacada, e de uma maneira muito sutil pela mídia hoje, né? Hoje a mídia ataca, tira nós homens do jogo de uma maneira muito sutil. E como que a mídia tira a gente do jogo? Você sabe como? Pelo olhar. A mídia já sabe que o homem cai pelo olhar, e fica cobiçando as mulheres, fica olhando uma mulher, fica olhando toda hora, e aí ela fica colocando o quê? Isso na frente dos homens para que os homens tenham a sua identidade destruída. Quando o homem tem sua identidade destruída, quando é que nós temos a nossa identidade destruída? Quando é colocado dúvidas a respeito de quem nós somos. Então, Jesus, quando estava no deserto, o que aconteceu? Apareceu o inimigo lá dizendo: se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que ele fez ali? Ele tentou fazer Jesus duvidar quem ele era. E aí, sabiamente, Jesus dá aquela resposta dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E aí ele tenta pegar por onde? Ele não pegou pelo ouvir, ele tentou pegar por onde? Tentou pegar pelo olhar. E aí ele falou assim: tá vendo todos os reinos, tá vendo toda a terra? Eu te dou ela e te coloco como rei de tudo. Se você é filho de Deus, então por que você não se joga daqui e voa? Ou vem os anjos e te salva? Percebe que, então a Bíblia ela nos ensina que a estratégia do inimigo para a nossa vida, qual que é? É atacar a nossa identidade. E você, homem, precisa ter mais sabedoria e entender que toda vez que a tua identidade for atacada e colocar dúvida de quem você é dentro da tua casa e para a tua família, gerou dúvida para a tua esposa de quem você é, gerou dúvida para os seus filhos de quem você é, tá colocado um grande mal sobre a tua família. E aí sim é um terreno fértil para a tua família ser destruída. Então qual que é a imagem do homem? A imagem do homem é a imagem da proteção. A imagem do homem é a imagem que vai ajudar os filhos, vai encorajar os filhos. Você pode ver que dentro da família, por que existe a figura da mulher e a figura do homem? A mulher é a figura do acolhimento, a mulher é a figura do amor, da proteção para o filho. O pai, quem que é? O pai é aquele que encoraja, aquele que diz para o filho ir lá fazer, tentar mais uma vez, traz o equilíbrio para a família. Como é que a tua família vai ser equilibrada se você está ausente? Como é que a tua família vai ser equilibrada se você não dá exemplo realmente de identidade de homem? Então, homens, atenção quanto a isso. Não coloque em dúvida a sua identidade. Nos ambientes de trabalho também. Por que as mulheres têm crescido muito no ambiente de trabalho? Porque os homens têm se mostrado cada vez mais fracos.
as mulheres têm uma competência muito grande? Claro que tem, porque senão elas não estariam alcançando os grandes cargos, posições de liderança. Mas por que que elas estão fazendo? Porque os homens são fracos também na sua identidade. Os homens são fracos na sua forma de se posicionar. Os homens colocam dúvidas na sua postura. Percebe que quando a mulher ela é determinada, ela não põe dúvida em quem ela é. Ela põe, ela assume uma posição e ninguém tem dúvida de quem ela é, porque ela é autêntica. O homem não assume, está perdendo muita da posição, por quê? Porque ele está deixando entrar dúvida no olhar das pessoas sobre quem ele é. E ele não está assumindo a postura dele de homem, de provedor, daquele que coloca a disciplina, coloca a hierarquia, mas também traz o ensinamento, traz a postura, traz a energia para os lugares onde ele está. Se cada um exercer o seu papel e colocar em prática a sua energia, a mulher colocando a energia feminina e o homem colocando a energia masculina, é o casamento mais lindo que tem, é a união mais bela que existe, a força da mulher e a força do homem. Então, quando um está sobrepondo o papel do outro, é porque alguém está deixando de fazer o seu papel. Certo? Então, homens, nós precisamos resgatar a nossa imagem. Nós precisamos ser aquele homem que não gera dúvida sobre de quem nós somos no nosso caráter. Os nossos filhos estão nos olhando, os seus filhos estão te olhando, os seus filhos confiam em você. Os seus filhos, quando olham para você como pai, é a esperança que ele tem de um mundo melhor. Os seus filhos, quando olham para você, ele está dizendo assim, tem jeito o mundo. Mas quando você destrói isso com a tua imagem dentro da tua casa, dizendo para eles que a pessoa que eles mais confiam é uma traidora, que a pessoa que eles mais confiam é a pessoa que não se devem confiar, se eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, em quem eu posso confiar? Se os nossos filhos não puderem confiar na gente, em quem eles vão poder confiar? E ali eu coloco dúvidas sobre a identidade deles também, porque eles crescem como quem? Como sendo pessoas inseguras. Graças a Deus, pessoas que passaram por problemas assim nas famílias, não foram pessoas que conseguiram superar esses traumas e hoje conseguem ajudar muitas outras famílias. Mas enquanto nós não resgatarmos essa posição como homem e como mulher, assumindo de verdade a nossa identidade e para aquilo que nós fomos gerados e criados, nós vamos gerar dúvidas na cabeça dessa nova geração. E nós vamos criar uma geração, e vamos cada vez mais ter uma geração desestruturada, uma geração onde tem dúvidas e insegurança. Por isso cresce ansiedade, por isso cresce pânico, por isso cresce o medo, por isso cresce a depressão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando e a gravidade do que eu estou trazendo aqui para vocês? Vocês acham que a ansiedade, a depressão, tudo isso, todos esses males que crescem, o índice de suicídio em adolescentes, o índice de ansiedade em crianças, o índice de ansiedade em adultos, depressão, vocês acham que estão acontecendo por quê? Por que vocês acham que está acontecendo? Por causa da crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. Estão buscando nas redes sociais uma conexão com histórias que não são a delas. Porque as redes sociais acabam trazendo histórias muito bonitas, histórias que nós gostaríamos de viver para nós. E as pessoas, quando vão olhar no celular, elas estão olhando lá, as histórias estão acontecendo, elas estão sonhando com aquela história. E elas falam, poxa, por que acontece na vida do outro e não acontece na minha vida? E aí ela começa a sonhar com uma história que não é a dela. E essa história que não é a sua, quanto mais você sonhar com uma história que não é a sua, mais distante você vai ficar da sua história. Quanto mais você sonhar com uma história que não tem a ver com aquilo que você nasceu para viver, mais distante você vai ficar de viver coisas grandiosas para a tua vida. Porque as pessoas estão em busca de histórias nas redes sociais bonitas e não existe muitas histórias que são contadas nas redes sociais.
Então imagina aqui, ó, que tem um espaço entre você, entre a tua história. Esse microfone aqui vai representar o espaço que há entre a minha história e quem eu sou. Quando eu coloco outra coisa aqui no meio, não tem uma conexão, porque não é a minha história. E quanto mais vergonha você tiver da tua história, mais distante você vai ficar daquilo que Deus tem para você. Por que você vai ficar distante daquilo que Deus tem para você? Porque a tua história é quem te transformou em quem você é hoje. Enquanto você tiver vergonha da tua história, você vai ter crise de identidade. Presta atenção no que eu estou te falando. A tua história, por mais que você não queira ter vivido o que você viveu, foi quem tornou quem você é. A tua história foi quem transformou você na pessoa que você é. Então a tua identidade e a certeza de quem você é que vai te levar a viver coisas maiores. Então está na hora de você olhar para dentro de você. É doído, eu sei que é doído, mas pegar a tua história e começar a contar ela e fazer uma retrospectiva de tudo que você viveu, de tudo que passou ao longo da tua jornada, e você possa refletir sobre tudo. Tem uma história que diz assim que 2 adultos, um alcoólatra e outro não era alcoólatra. E aí, na sessão de terapia, os dois fazendo ali uma terapia na família, e perguntou para aquele que era alcoólatra, perguntou para ele o seguinte: por que você bebe? Ele falou: eu tenho todas as razões do mundo para beber, porque esse foi o exemplo que o meu pai me deu. E o outro que não bebia, foi feita a mesma pergunta: por que você não bebe? Porque eu vi os exemplos que o meu pai trouxe e eu não quero isso para mim e para a minha família. Então, a mesma experiência com 2 atitudes diferentes. Percebe que a tua história e você honrar a tua história vai te conectar com a tua melhor essência, com aquilo que você tem de melhor, porque você vai entender que tudo aquilo que você viveu não te dá o direito, às vezes, de ser uma pessoa ruim, mas ele pode te trazer o direito de ser uma ótima pessoa e de ser para todos que estão à sua volta aquilo que você não teve. Então hoje, o meu pai não foi um péssimo pai, mas o meu pai, ele não foi um pai presente, ele foi um pai muito ausente. Hoje, o pai presente que eu sou para o meu filho, para os meus filhos, é graças ao pai ausente que eu tive, porque eu sei a falta que faz um pai presente. E como eu tenho um pai presente, e como eu não tive um pai presente, eu hoje me tornei um pai, e como eu tive, na verdade, né, um pai ausente, eu me tornei um pai presente. Então isso trouxe para mim um aprendizado, e eu não tenho vergonha de dizer que meu pai era ausente, porque graças a ele eu me tornei presente. Então, a tua história não define o que vai ser do teu futuro. O que vai ser do teu futuro depende da escolha que você vai fazer da história que você viveu. E essa identidade você precisa buscar ela o mais rápido possível, porque a vida está passando e você ainda não viveu o que você poderia estar vivendo, porque você ainda tem vergonha da história que você viveu. E você não sabe que papel assumir. Ou se você assume aquele mesmo papel que te ensinaram do caminho errado, ou se você entende que aquilo que você não teve de bom pode te transformar na melhor pessoa. E assume esse papel do que você não teve. Quando você entender que esse papel vai te trazer, que assumir essa história vai te trazer esse crescimento, você vai resgatar a tua identidade. E quando você se conectar com a tua identidade, que é a tua história, a tua verdadeira história, você vai se conectar com você mesmo.
E quando você se conectar com você mesmo, você vai se conectar com Deus. E quando você se conectar com Deus, você vai se conectar com aquilo que a vida tem de melhor. Tá bom? Então, vamos recapitular rapidamente então para a gente encerrar o podcast de hoje, só a lição que a gente ficou hoje. Vamos lá então. Primeira coisa, reconhecer que você precisa estar aberto a conhecer os 25% do que as pessoas têm a dizer ao teu respeito em relação ao teu comportamento para que você possa crescer. Que se você abrir a sua percepção e o seu conhecimento para aquilo que as pessoas têm a dizer ao teu respeito em relação ao teu comportamento que vai acrescentar você, você pode se tornar o melhor pai, o melhor esposo, o melhor profissional, o melhor amigo. Perfeito? Conexão com a sua identidade. Identidade é diferente de aprovação, né? Lembra que eu comentei aqui, né? Se conectar com a identidade e assumir a sua história é diferente e de buscar se reconhecer é diferente de buscar aprovação. A aprovação, ela ataca a sua identidade. Isso você precisa tirar do teu caminho. Outro ponto. Toda vez que atacarem sua identidade, reprima isso. Isso não é bom e você não deve atacar a identidade de ninguém também. Outra coisa, homens e mulheres, assumam os seus verdadeiros papéis dentro das suas casas para que nós tenhamos gerações saudáveis. E que as histórias de cada um é realmente aquilo que cada um tem para se tornar grandioso. Beleza? Eu encerro aqui o nosso podcast de hoje, o nosso Pode Liderar. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e deixa aqui os seus comentários para mim, que eu me interesso muito por eles e quero saber qual é esses outros 25% que você tem a dizer aí a respeito do nosso Pode Liderar. Valeu? Um forte abraço, tamo junto, galera!